melhor dizendo, né, no aulão. Então, para quem não esteve no aulão, na sexta-feira eu vou me apresentar rapidinho para vocês, tá bom? Então, meu nome é Daniela Aquino, sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras pela Unicamp, sou formada também em pedagogia, tenho pós-graduação em educação especial, em formação de professores também. E eu sou efetiva da prefeitura, entrei na prefeitura no ano de 2015. Eu fui aprovada no concurso de 2014, fiquei em segundo lugar na classificação, então fui efetivada bem rápido. E é isso que eu desejo para vocês, né? Eu nunca falo isso para me gabar, né? Parece, entrei em segundo lugar. Não é isso. Mas para falar para vocês que é possível, tá? Se a gente estuda, se a gente se antecipa, a gente tem chance de ser bem classificado, tá bom? Porque assim, a concorrência é grande, mas nem todo mundo estuda, né? Por vários motivos. Não estou julgando quem não estudou, né? Claro, cada um tem a sua realidade, mas essa é a realidade, né? A gente tem uma concorrência grande, mas ao mesmo tempo não, nem todo mundo está preparado, né? Então, se você pode estudar, nem que seja sozinho, né? Estude. Mas se você quiser estudar comigo, eu tenho um grupo de estudos, né? A minha turma participou hoje do concurso, as professoras, né? Eu pude, olhando aqui a prova de P1, eu não vi a prova de P2, né? Mas eu vi que foi o conteúdo que a gente trabalhou durante o curso, né? Isso não porque eu sou vidente, mas porque eu segui o edital direitinho, inclusive trabalhando a bibliografia, que eu acho que isso é um diferencial, né? Enfim, então, acho que espero que elas tenham ido muito bem, espero que todos vocês tenham ido bem também, beleza? Hoje, atualmente, eu não estou na sala de aula da prefeitura, eu trabalho na Secretaria de Educação e também trabalho num pré-vestibular e tenho os meus próprios cursos que vocês são todos bem-vindos a participar, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer, portanto, a resolução da prova de língua portuguesa dos professores P1. E aí, depois, quem for P2, me manda a prova que a gente faz aí durante a semana a resolução do P2, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, ó, primeira questão aqui, deixa eu só pegar minha caneta. Primeira questão aqui, nós temos um texto e o enunciado que diz o seguinte: da leitura do texto é possível a seguinte inferência. Então, aqui ele está pedindo uma questão de interpretação a partir da leitura desse texto. Então, vamos lá, vamos ler esse texto. Essas questões, esse texto se refere às questões de 1 a 5. Então, ele fala assim: a coisa mais perigosa do mundo continua a ser uma tolice. Vou grifar aqui. Ó, a coisa mais perigosa do mundo continua a ser uma tolice. Diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente, de alma leve, como em geral são ditas as tolices. Se ela desperta riso ou protesto, ela quem, gente? A tolice que foi dita. Se ela desperta riso ou protesto, a pessoa que falou a tolice, né, se sente no dever de defendê-la. Defendê-la, lá quem? A tolice. Como quem defende um filho infeliz. E começa então a dizer e fazer outras tolices para salvar aquela, tá? Então começa então a dizer e fazer outras tolices para salvar aquela o quê? Primeira tolice. Beleza? Obrigada, Giane. Depois eu vou dar uma olhada lá. Então vamos lá. Então, basicamente, o que ele está falando nesse texto, né? Esse texto aqui é Tolice, do Rubem Braga, que é uma crônica, né? Retirado de uma crônica, escrita em 2023, né? Imagino que seja a publicação, ao menos, em 2023. Então, ele fala assim:
A coisa mais perigosa do mundo é a tolice, né? Continua sendo, ou seja, já era e continua sendo a tolice, tá? Então, uma pessoa que diz uma tolice, ela diz de alma leve, como normalmente são ditas as tolices. Então, quem diz, diz sem peso na consciência, né? Se ela, ou seja, se essa tolice que o cara falou desperta riso ou protesto, a pessoa se sente no dever de defendê-la, defender essa tolice, como quem defende um filho infeliz. Então, ele compara aqui, né, a defesa dessa tolice à defesa de um filho infeliz. E então, isso faz com que essa pessoa comece a falar cada vez mais tolices para salvar aquela primeira que ele disse. Então, basicamente, o quê? Uma tolice leva a muitas outras. Beleza? Aí ele fala assim: da leitura do texto é possível a seguinte inferência. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Letra A. Por ser risível, a tolice não oferece ameaça efetiva. Eu vou direto no gabarito, senão não vai dar tempo, tá? Vou direto no gabarito. Então, ó, da leitura do texto é possível a seguinte inferência. Letra D de dado. Na defesa de uma tolice proferida, outras são arquitetadas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só encaminhar aqui de novo. Tem gente entrando no grupo agora. E vai ficar sem o link. Então, ó, tem alguma que vocês ficaram na dúvida? Escreve aí no chat para eu esclarecer, tá? Mas a resposta correta é a letra D de dado. Beleza? A letra B. As tolices têm um condão de deixar mais leve a alma dos que as escutam. Bom, então, olha, ele diz aqui no texto, né? Diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente de alma leve, tá? Então, quem que fica com alma leve, né? Quem fala, não quem escuta. Então, por isso que não pode ser a letra B. Isso, o Heverson. Eu recebi a prova de P1 e eu imaginei que pudesse ser igual, mas não é. Então, eu até falei, né? Para quem for P2 me mandar a prova, eu acho até que teve uma moça que me mandou, só que eu agora não posso olhar. E aí, durante a semana, a gente marca para fazer de P2, tá bom? Mas, de qualquer forma, quem quiser ficar, mesmo não tendo feito essa prova, é bem-vindo, tá bom? Então, vamos lá. E a letra C, teve gente que ficou em dúvida. Há uma estreita ligação entre o fato de uma pessoa ser infeliz e propagar tolices. Então, ele fala: diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente de alma leve, como em geral são ditas tolices. Se ela desperta riso ou protesto, se a tolice que foi falada, né, desperta riso ou protesto, a pessoa se sente no dever de defendê-la, como quem defende um filho infeliz. Então, ele está comparando o ato de defender uma tolice ao ato de defender um filho infeliz. Beleza? Então, começa a dizer e a fazer outras tolices para salvar aquela primeira. Então, não há nada que nos permita afirmar que o fato de uma pessoa, uma relação entre quem fala, quem propaga tolices, ser infeliz. Tá bom? Então, a resposta é letra D de dado. 2. Dever de defendê-la. O pronome oblíquo presente no excerto faz referência. Então, pronome oblíquo aqui no caso é o lá.
A gente falou disso lá no nosso curso. Então, o que que eu falei para vocês? Pronome oblíquo é aquele que funciona como um complemento, tá certo? E não como um sujeito, tá? E o pronome, ele serve para fazer referência a um nome, entre aspas aqui, né? Ou seja, a um substantivo, enfim, a um nome que já foi referido no texto ou que esteja ali no contexto, tá? Então, ó, vamos voltar aqui no texto para a gente enxergar. Dever de defendê-la, tá aqui, ó. Se ela desperta riso ou protesto, a pessoa se sente no dever de defendê-la. Quem? Defendê-la quem? A tolice em si. Letra B de bola. Tá bom? Então, número 2, B de bola. Tem gente que tá feliz aí, tá acertando. Aí sim, vamos lá. Bom, tudo bem? Dúvida? Vamos seguindo então. Considere os itens abaixo. Professora, Oi, é a Ariane aqui. tudo bom, Ariane? Tudo, eu fiquei com muita dúvida. Eu até marquei a alternativa A. Certo, então vamos voltar aqui no texto para você enxergar. Vamos lá, todo mundo vai perceber aqui agora. Vamos lá. Então, ó, vamos lá. A coisa mais perigosa no mundo, do mundo, continua a ser uma tolice. Diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente, de alma leve, como em geral são ditas as tolices. Se ela desperta riso ou protesto, ela quem? A tolice. A pessoa se sente no dever de defendê-la. Defendê-la quem? A tolice. Tá bom? Então, ele vai defender a tolice como quem defende um filho infeliz. E começa, então, a dizer e fazer outras tolices para salvar aquela. Aquela o quê? Aquela tolice. Beleza? Então, é isso. Tá bom? Então, por isso que a resposta é a letra B. Vamos lá. Tá bom, Lidiane. Depois a gente resolve a prova 2 de P2. Então vamos lá. Questão 3. Considere os itens abaixo. Aí ele fala: considerando-se as classes gramaticais, a gente estudou isso também lá no nosso curso. Classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, etc. Considerando as classes gramaticais existentes, está correto asseverar. Teve gente que ficou meio assim: o que é isso, asseverar? Asseverar é afirmar, tá bom? Está correto afirmar que os elementos sublinhados em 1, 2, 3 e 4 classificam-se respectivamente como. Então, a gente tem aqui, eu até falei disso lá no nosso curso. Olha, o A é muito cobrado. Por quê? Porque o A pode ser preposição, pode ser artigo, pode ser pronome. Então, tem que saber diferenciar um do outro. E, ó, dito e feito, caiu e sempre cai. Então, vamos lá. Diz uma pessoa uma tolice e a diz gratuitamente. Esse A, ele é o quê? Então, primeiramente, observe aqui. E a diz. Diz é verbo. Então, tá antes de um verbo. Tá certo? Se tá antes de um verbo e não tá acontecendo aqui um processo de substantivação, que a gente chama, e não está,
então não pode ser artigo, tá bom? O que que é então? Esse a está se referindo à tolice. Então você volta lá no texto. Vamos subir lá. Aí ele diz assim: a coisa mais perigosa do mundo continua a ser uma tolice. Diz uma pessoa uma tolice e a diz o quê? Uma tolice. Só que se ele falasse, diz uma pessoa uma tolice e diz a tolice gratuitamente, ia ficar tolice, tolice, tolice. Ia gerar um problema de coesão. O que é coesão? É a ligação, né, entre as ideias do texto, etc., que vai levar, né, a uma fluidez do texto, né? Vai contribuir para a coerência do texto também, tá certo? Então, por isso que não tem repetição. E para evitar repetição, existem vários recursos, e um desses recursos é a utilização de pronome. Então, ao invés de repetir de novo a palavra, você usa um pronome para substituí-lo. Então, esse primeiro a é um pronome, beleza? Depois, depois, como em geral são ditas as tolices. Então, aqui, tolices é um substantivo, aqui no caso, né? E esse as está determinando ele. É o que a gente chama de artigo definido. Ah, será que é mesmo? Troca essa palavra tolices por uma palavra masculina. Por exemplo, como em geral são ditas, daí vai mudar tudo, né? Por exemplo, como em geral se diz os, sei lá, cortou essa criatividade. Troca aqui por uma palavra masculina. Tolices por, sei lá. Dá um exemplo aí, gente. Joga aí no chat. Burrice. Mas é burrice é feminino também. Vaca. Vamos trocar por um masculino. Como são ditos os mandamentos, os palavrões. Beleza, ótimo. Como em geral são ditos os palavrões. Muito bem, obrigada, Aline. Vai. Palavrões. Então, se a gente trocar as tolices por palavrões, os palavrões, tá certo? Então, os disparates, beleza. Então, quer dizer que de as eu passaria para os, tá certo? Então, quer dizer, isso daí é artigo, porque o artigo ele se liga ao substantivo e deve concordar com o substantivo, né? Então, se o substantivo for feminino, ele vai ser feminino. Se for masculino, ele vai ser masculino. Se for plural, plural. Se for singular, singular. Então, por isso que quando eu troco, por exemplo, por disparates ou palavrões, eu troco o as pelo os. Então, isso é artigo, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o primeiro é um pronome. Eu só escrever aqui para vocês não perderem. Pronome. O segundo é artigo definido. Depois, a pessoa se sente no dever. Se eu trocar pessoa por indivíduo, o indivíduo se sente no dever. Mesma coisa. Então, artigo definido. Aqui também. Tá bom? E por fim, então começa a dizer. Bom, dizer é verbo.
Esse a antes do verbo, ele pode ser o quê, né? Então, começa a fazer alguma coisa. Começa a dizer, beleza? Então, esse a é uma preposição. Preposição. Então, a resposta vai ser pronome, artigo definido 2 e 3 e 4, preposição. Então, aqui a resposta é letra A. Beleza? Maravilha. Vamos seguir. Essa teve bastante gente que errou, né? Classes gramaticais é uma coisa que cai bastante. A gente tem que estudar bastante, tá bom? Vamos lá. Aí a questão número 4, ele fala assim: a analogia estabelecida entre a tolice e o filho infeliz se dá no, no, se dá no seguinte sentido. Bom, essa aqui, ela só é chata porque está usando palavra que talvez vocês não conhecessem, tá bom? Então, a número 4, a resposta é a letra C. Por que que é a letra C? Então, ele fala assim, ó, os dois carecem da égide de seus criadores. O que que significa égide? Não é uma palavra comum do dia a dia, né? Então, égide significa defesa, amparo. E ele fala lá justamente isso. Olha lá no texto. Fala assim: a pessoa se sente no dever de defendê-la como quem defende um filho infeliz. Tá bom? Então, égide é defesa, amparo, escudo, né? Como a Rosane falou ali também. Tá bom? Bom, prescindir, né? Isso aqui também gerou dúvida. O que que é prescindir? Prescindir é dispensar, tá bom? O significado da palavra prescindir é dispensar. Eles dispensam? Não, eles precisam, né? Então, ambos prescindem de defesa. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa questão ela é mais chatinha, por quê? Como assim não tem o mesmo sentido? Ele fala assim, ó, ele estabeleceu uma relação entre tolice, né? Ele comparou quem defende a tolice a defender um filho infeliz. Então, ambos, eles precisam ou eles dispensam ajuda? Defesa. Eles precisam, né? Exatamente. Então, aí, essa palavrinha, aí se você olhar lá os outros, né? A primeira é defensável, o segundo não. Então, não tem nada a ver. A tolice pode despertar o riso, mas o filho infeliz jamais. Também não tem nada a ver. Prescindir significa dispensar. Então, a resposta só pode ser a letra C. Tá bom? Agora, por que que eu achei uma questão difícil? Porque nem todo mundo sabe o que é égide, né?
E eu imaginei que muita gente ia confundir a letra A, tá bom? Beleza, vamos seguindo então. Assinale a alternativa cujo elemento sublinhado estabelece relação comparativa. Bom, eu até já dei a resposta aqui, né? Então, ó, é a letra C, como quem defende um filho infeliz. Então, você volta lá no texto. Sempre que tiver que voltar no texto, você volta, tá? Então, ele fala: se ela desperta riso ou protesto, a pessoa se sente no dever de defendê-la, como quem defende um filho infeliz. Então, defender a tolice, o como é um conectivo de comparação, quem defende um filho infeliz. Então, ele está comparando, beleza? Então, por isso, questão 5 é a letra C, tá bom? Agora vamos para a próxima. Deixa eu achar aqui. Opa. Deixa eu achar aqui. A próxima é a questão 5, né? Desculpa, questão 6. É da Tiri. Então, essa aqui. A charge. Então, vamos lá. Teve gente que achou a 6 difícil. Vamos ver, então. Então, ele fala aqui. É uma tira do Frank e Ernest, Bob Tavis. Fala o seguinte. Aí os três estão ali sentados, né? Um banco, parece um banco de praça. Um tá ali lendo o jornal, olha ali com a cara meio, né? Tipo, parece que o outro tá falando alguma bobagem, né? Ou algo que o espanta. O outro tá rindo do lado. E aí a gente vai ver o que ele está falando. Então, sempre que cai um texto que tem imagem, a gente tem que analisar a imagem também, né? Linguagem verbal e não verbal. Então, ele fala assim: há muito tempo decidi ficaria contente se fizesse pelo menos uma pessoa feliz no mundo. Escolhi eu mesmo, tá? Então, ele decidiu há muito tempo, né, na vida, que ao menos uma pessoa nesse mundo ele queria fazer feliz, né? E quem seria essa pessoa? Ele próprio, tá bom? Então, essa questão número 6 fala o seguinte: a análise da charge nos leva a concluir que o tom predominante no discurso do personagem é de caráter. Então, ó, tom predominante, tá? Discurso dessa personagem, na fala dessa personagem, tem um tom predominante do quê? Então, ó, é altruísta? O que é altruísta? É se dedicar ao outro. Nessa fala, ele mostra que está se dedicando ao outro ou a si mesmo? A si mesmo. Então, não pode ser letra A, tá? Egocêntrico, ego significa eu. Cêntrico é o centro, né? Então, egocêntrico é o eu como centro de tudo, tá certo? Então, se ele diz que no mundo ele decidiu, né, que ficaria contente se pelo menos uma pessoa no mundo fosse feliz, né? Se ele conseguisse fazer pelo menos uma pessoa no mundo feliz, e essa pessoa é ele mesmo, então isso é um discurso egocêntrico. É isso mesmo. A resposta é a letra B. B, tá bom? Beligerante, de bélico, de que incita a violência, que incita a raiva, que incita a guerra, né?
Então, não pode ser, né? E melancólico, tristonho, né? Também não. Então, a resposta é a letra B. Vamos seguir. Bom, a questão 7 fala o seguinte: se tomarmos por base a norma culta da língua, o discurso do personagem esbarra em algumas impropriedades. Norma culta é aquela que está, portanto, prevista pela gramática, né? E ele, no caso, esbarra em alguma dessas regras. Então, ele tá ocorrendo desvios, né? Aí ele diz: assinale a alternativa que apresenta uma nova opção ao texto original, preservando-lhe o aspecto semântico. O que é semântico? É significado. Então, que preserve o seu sentido e observando o prescrito pela gramática normativa. Então, tem que manter o sentido da frase, tá? E tem que manter o sentido da frase e tem que estar correto de acordo com a norma culta. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a resposta é a letra B. Decidi há muito tempo que ficaria contente se fizesse ao menos uma pessoa feliz no mundo. Escolhi a mim mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na frase dele. Então, ele diz: há muito tempo decidi. Não está faltando alguma coisa aqui? Está faltando um que, né? Decidi que ficaria, tá certo? Decidi que ficaria, tá? Que mais que tá estranho aqui? Isso aqui, ó. Escolhi eu mesmo. Então, por que que isso aqui está equivocado, gramaticalmente falando, né? Bom, o eu é um pronome que tem a função, né? Que exerce a função de sujeito nas frases, não de complemento. Então, quando a gente estudou lá os pronomes pessoais, né? Nós falamos dos pronomes do caso reto. O que é caso reto? Quer dizer que ele pode ser sujeito da oração, tá certo? E os pronomes do caso oblíquo, eles são complementos. Então, ele fala assim, ó, escolhi. Isso é um verbo, não é? Quem escolhi? Eu escolhi. Então, aqui o sujeito está oculto. Ele existe, a gente identifica aí pela terminação do verbo, né? A gente entende que é eu. Eu escolhi. Escolheu o quê, né? Então, o complemento, ele não pode ser um pronome sujeito. Ele tem que ser um pronome que funcione como complemento. Beleza? Então, nessa frase aqui, decidi há muito tempo que ficaria contente se fizesse ao menos uma pessoa feliz no mundo. Escolhi a mim mesmo. Então, o mim é um pronome oblíquo, portanto, que funciona como complemento, tá? É igual aquela história lá do para mim fazer, né? Tá errado por quê? Porque mim não faz, quem faz sou eu, para eu fazer, beleza? Então, por isso que a resposta aqui é a letra B de bola, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Certo.
Ah, que pena. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Gente, então olha só. Muita gente tem falado aqui, né? Que levantou. Eu li levantar aqui. Muita gente tem falado aqui que errou bobeira, né? Porque na hora que tá vendo aqui a correção, enxerga, né? Que era, tipo, relativamente tranquilo, né? Tem coisas que as pessoas realmente não sabem, tem dificuldade. Tem coisas que às vezes, né? é, Tem coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo, né? Não lembram mais o assunto. E tem a questão do nervosismo, né? O nervosismo na hora da prova, né? Então, gente, tem algumas coisas que são importantes, né? E aproveitem a oportunidade agora para vocês se prepararem para o concurso de efetivo, porque ele ainda está por vir, né? E quanto antes vocês estudarem, melhor para vocês. Por quê? Porque assim você se adianta, você vai ter mais tempo de estudar os conteúdos que você tem mais dificuldade, você vai ter tempo de revisar as coisas que você sabe, que você manda bem, mas que às vezes ficam esquecidas, né? Então, estudem desde já. Quem quiser estudar comigo, meu grupo de estudos está aberto. Eu estou com esse grupo focado para o concurso de professores efetivos da prefeitura. Então, eu estou montando um grupo 2, tá certo? Ou seja, que vai começar ali do zero. Porém, quem se matricular hoje, além de ganhar os 20% de desconto, já vai ter acesso a todas as aulas que estão gravadas, tá certo? Então, essas aulas que estão gravadas, elas vocês podem assistir qualquer momento do dia, né? Todas as disciplinas. Então, já vai ajudar vocês a irem adiantando os estudos. Não deixem, gente, para um dia antes da prova estudar. Não adianta, não funciona isso, tá bom? Então, vocês têm tempo, porque ainda nem saiu o edital. Ah, mas eu não tenho dinheiro para participar do grupo de estudos. Bom, a proposta do meu grupo é justamente ter um preço acessível. Ele está muito abaixo do valor de mercado, porque sou eu que ministro sozinha, além do professor de matemática, né? Então, só tem um professor trabalhando comigo. Então, eu consigo fazer um preço acessível, porque esse também é meu propósito, que todos possam participar, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o valor do curso? O grupo de estudos, ele está custando R$ 663, 663, tá bom? R$ 663. Esse grupo de estudos, ele tem é, quais disciplinas que o pessoal está perguntando aqui? Peraí, deixa eu ver as perguntas. Quais disciplinas? Então, o que já temos gravado? Português, matemática, todo o conteúdo do edital desse concurso, que parte dele com certeza vai ser parte do concurso para efetivo, tá? Que é conhecimentos pedagógicos, legislação, que também o que caiu aqui vai cair lá e pode ser ampliado, né? Então, quando sair o edital, a gente vai ampliar para englobar tudo aquilo que não estava, né, nesse concurso anterior. E qual que é o diferencial, gente? Eu trabalho com a bibliografia. Então, eu não falo genericamente dos assuntos. Eu estudo a bibliografia, eu leio aqueles textos e eu trago os textos nos meus materiais. Então, os meus materiais são todos recortes dos textos da bibliografia, tá bom? Bom, o prefeito, Ana, tinha falado que ia sair no início de julho. Ainda não saiu, né? Então, a gente está esperando que saia. Em breve vai sair. Por quê? Porque o último concurso vai vencer e eles vão contratar mais professores, tá certo? Por quê? Porque teve a municipalização de 17 escolas,
tem escolas, né, novas, então tem uma demanda grande de professores e eles vão contratar. Então, assim, logo, logo vai sair, mas não esperem, gente, porque quando sai o edital, 2, 3 meses é a prova. Quanto antes você estudar, melhor é para você, tá bom? Então, como eu tinha dito, sim, informática tá lá também gravadinho, tá? Então, deixa eu ver as perguntas aqui. Tem redação? Tem redação, gente, só que a gente vai esperar o edital para a gente definir o que que a gente vai estudar na redação. Por quê? Porque até então era texto dissertativo argumentativo, tá? Nas últimas provas que teve, Banca, VUNESP, foi texto dissertativo argumentativo. Agora, a gente não sabe ainda qual vai ser a banca. Pode ser a FGV, porque a prefeitura fez um contrato com a FGV e o concurso da guarda foi FGV, por exemplo, né? Vai ser FGV, por exemplo. Então, é, pode ser redação, mas também pode ser questão dissertativa, como vai ser agora por estado, que inclusive está sendo organizado pela VUNESP. Então, pode ser redação, texto dissertativo argumentativo, e pode ser questão dissertativa, tá? Se vocês quiserem conhecer o concurso da FGV, por exemplo, dá uma olhadinha na internet, que vocês acham a prova da Prefeitura de São Paulo, que fez um concurso para professores no começo desse ano e foi organizado pela FGV. E lá são questões dissertativas, questões a respeito da sua área de atuação. Então, a gente vai definir qual vai ser o objeto de estudo. Se a gente vai trabalhar texto dissertativo argumentativo, a redação, ou se vai ser essas questões. Mas vai ter estudo da produção textual, sim. Beleza? Esse grupo, isso. Maria Fernanda já é minha companheira, aluna lá do grupo. Vocês já vão ter a atualização do efetivo. Então, vocês não precisam comprar curso novo, não. Tá? Como faço para acessar esse curso? Tem aulas ao vivo? Sim. Quantos dias? Tem aulas ao vivo, tá? Eu vou disponibilizar o link para compra do curso também lá no grupo, mas eu vou colocar aqui no chat para quem quiser ver. E hoje, gente, estou com um cupom ainda de 20% de desconto. Então, de R$ 663 vai para 530, é mais de R$ 100 de desconto. Esse desconto acaba hoje, porque eu estou com ele desde sexta-feira, tá bom? Então, se você puder e quiser participar, vai ser bacana, tá bom? Bom, aí, Ô, Dani, oi, você esqueceu de falar, tá passando em 12 vezes no cartão ainda? É isso, importante, né? obrigada. É verdade, já, Facilita pra caramba, senão a gente não consegue. é Ninguém verdade, faz isso em 12. é Só para verdade. lembrar. Obrigada. Então, a forma de pagamento é isso mesmo. Então, você pode parcelar esse valor em até 12 vezes, que sai 12 vezes de R$ 50 e uns quebradinhos. Então, assim, gente, imperdível, tá bom? E, enfim, tá? Dá para parcelar. Esse aqui é o link, né, que eu disponibilizei. E hoje, com 20% de desconto, vocês podem usar esse cupom aqui, ó, exclusivo 20. Aí lá na hora de comprar, você aplica, desculpa. Você aplica o cupom e vai sair lá 20% de desconto para você, exclusivo 20. Beleza? Então, eu espero que vocês possam vir estudar comigo, né? Se por acaso você não puder, né, você não quiser, estude sozinho, mas estude, porque a concorrência é grande, mas só passa quem está preparado, tá bom? E nem todo mundo que presta o concurso se prepara.
Então, eu recomendo que estudem. E se estudar comigo, melhor, porque eu tenho certeza que eu vou preparar muito bem vocês para passar nesse concurso. Belezinha? Então, vamos continuar aqui para a gente Ô, finalizar a Dani, posso nossa te prova. fazer uma pergunta? Pode. Esse curso que você está vendendo, ele vai ter todas as disciplinas, né? De português, matemática, tudo. Isso. Ou só de português? Não, vai ter. É porque assim, eu acredito que as provas para P1 vão ter português, vão ter matemática também, né? Então, vai ter matemática. Ai, desculpa. Então, no nosso curso vai ter matemática também. Porque nas últimas provas do concurso, né? A prova para P1 teve matemática, né? Então, vai ter matemática. Ah, E sim. se Então tiver, vai ter vai ter. português, matemática e conhecimentos pedagógicos, né? Que é aí a parte das leis. Exatamente. Ah, tá bom. Obrigada. Conhecimentos pedagógicos e legislação. Legislação, a parte das leis. Vai ter sim. Ótimo, Beleza? obrigada. Tô adquirindo aqui o curso já. Ah, que legal. Maravilha. Informática, será que vai ter? Não sei. Pode ter, porque tem um apelo forte da rede, né? Por essa questão da educação 5.0 e tal. Teve nesse para PD, né? Então, pode ser que tenha, não sei se tem. Se tiver, a gente vai dar também. Beleza? Então, vamos lá? O Vitor está perguntando quais são as respostas. Então, vamos lá. Vou repetir aqui para quem chegou agora. Anota aí. Número 1 foi D de dado. Número 2 foi B de bola. Ah, a Mafê já colocou. 3 foi A. 4 foi C. 5 foi C. 6 foi B de bola. E eu fiz até a 7, né? Que foi B de bola também. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para 8 agora. Então, ele fala assim: analise a regência nominal em cada uma das proposições apresentadas. Bom, então, o que é regência nominal? A gente estudou isso também. Regência é a relação entre um termo, que pode ser um verbo ou um nome, e o seu complemento. Então, quando a gente fala de regência verbal, a gente está falando da relação. Essa prova é P1. O curso, não, é P1 e P2, porque eu dou a parte geral, tá bom? Então, voltando aqui. Então, quando a gente fala de regência, a gente fala da relação entre o complemento. Isso, o gabarito dado agora é a prova de P1. Tá bom, Letícia? Então tá, vamos lá. De novo. Eu dei aula no Salone. Ó, tem gente aqui. Foi meu colega de trabalho, Edson? Que legal. Nossa, foi muito bom trabalhar no Salone. Gostei muito. Maravilha. Que bom, que bom, que bom que você está aqui. Olha, um novinho. Maravilha. Então, tá bom, gente. Vamos lá, então. Só português hoje, tá? Hoje não dá tempo de eu fazer as outras. Então, volta aqui, regência. Obrigada, Edson. Regência é a relação, portanto, do termo e seu complemento. Então, a regência verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. A regência nominal é a relação entre substantivo, adjetivo ou advérbio e o seu complemento. Beleza? Então, aqui ele está falando de regência verbal. Então, primeiro a gente vai olhar as frases,
e vamos achar aqui as palavrinhas para a gente ver a regência, tá? Então, olha aí, 1. Então, ele fala assim, já começa mostrando aqui para a gente o probleminha, né? Era meia arrogante. Então, vamos parar aqui. Arrogante é um adjetivo, então é um nome. Ou seja, a gente está analisando regência nominal. Meia está se referindo a arrogante. Então, está falando que a pessoa era um pouco arrogante, né? Então, meia não pode estar se referindo dessa maneira aí a essa palavra arrogante. Por quê, gente? Porque meia pode ser numeral, pode ser substantivo e é basicamente isso, né? Numeral e substantivo. Então, aqui, para eu indicar que a pessoa era um pouco arrogante, eu vou usar um advérbio. E o advérbio é invariável, ou seja, ele não se flexiona, ele não vai para o masculino, feminino, plural. Não, ele fica da forma que ele é. Exatamente, Rogério. Então, meia está errado, não é meia arrogante, é meio. Então, a número 1 está errada, tá? E ele quer, é válido afirmar que a regência nominal se realizou segundo a norma culta em quantas proposições, em quantas frases aí, né? Então, vamos lá. A segunda fala assim, há cerca de 8.500 estrelas visíveis com o olho nu. Isso aqui tá estranho, né? Então, não é com, né? Visíveis a olho nu. Então, é isso mesmo. Também está incorreto. 3. Por ser extremamente apegado em bens materiais, apegado a bens materiais. Isso aí, Vitor. Então, estava propenso a abandonar o cargo em nome de sua liberdade. Aí sim. Então, propenso é adjetivo. Quem está propenso a alguma coisa. Então, tá certinho. Apenas uma proposição está correta. Então, a resposta é letra A. Beleza? Vitor, tá certinho aí. Agora vamos para a próxima questão. Que é agora daquele texto, né? Primeiro eu vou abrir a questão. Por quê, né? Que eu vou primeiro abrir a questão, gente. A dica que eu dou para vocês é sempre ler o enunciado antes de ler o texto, principalmente quando o texto é longo assim, né? Não porque você não vai precisar ler o texto, você vai precisar, mas você já vai sabendo o que você precisa achar dentro desse texto, tá? Então, a questão 9, por exemplo, ele fala aqui, ó, não está correto o que está afirmado em. Então, aqui, se você observar, ele fala, o primeiro é uma ideia obsoleta. O termo em destaque deixou de ser acentuado, blá, blá, blá. Então, aqui ele está falando de questões gramaticais. Então, dá para a gente ler direto e achar a resposta. Não vai precisar a gente ler o texto. E se precisar, você procura lá, tá? Agora, a última questão, você precisa ler o texto, tá bom? Então, eu vou fazer essa aqui primeiro e depois eu leio o texto com vocês para a gente responder a última, tá? Então, ele fala aqui que a palavra ideia, né, deixou de ser acentuada com a reforma ortográfica, tá? E é isso mesmo, deixou de ser acentuada, tá? E aí ele diz, deixou de ser acentuada a partir da mais recente reforma ortográfica da língua portuguesa, o acento não é mais empregado nos ditongos abertos, ei e oi. É verdade,
Então, ideia. Tem aqui, ó. Ei, né? Então, não é acentuado. Jiboia. Não vai ser acentuado também. Tá bom? Então, essa aqui está correta. Aí a questão, a proposição 2. Portanto, há uma enorme proporção de matriculados que não atingiu o nível exigido para um real curso superior. Aí ele está falando da conjunção, portanto. A conjunção que inaugura o período classifica-se como conclusiva. Verdade. E pode ser substituída pela expressão por conseguinte, sem que ocorra alteração de sentido. Verdade também. Por conseguinte, tem o mesmo sentido de portanto, tá bom? Também tem, portanto, esse valor conclusivo. Então, também está certo. Essa matou. Sim. 3. A 3. Assim, terminamos com milhões de brasileiros com muito mais bagagem educacional comparada a que teriam se houvesse abandonado os estudos no médio. A crase no excerto foi empregada em desacordo com a norma culta. O sinal gráfico da crase não deve ser utilizado antes de pronome relativo. É verdade. Isso é verdade. Crase, gente, é o quê? É a soma de artigo mais preposição, tá bom? Antes do pronome relativo que, a gente não usa artigo. Então, não tem como somar preposição mais artigo aqui, tá bom? Então, essa afirmação é verdadeira, tá certo? E essa questão, ela pode até gerar dúvida na forma como ela for formulada, a pergunta, né? O jeito que perguntou. Tudo bem? Comparada à bagagem, mas bagagem está oculta na frase. Comparada à bagagem que? Deixa eu ver. Assim terminamos com milhões de brasileiros com muito mais bagagem educacional comparada a que teriam se houvesse abandonado os estudos no médio. Então, mas aqui, ó, qual que é a função do quê? É retomar, né, termos que vieram antes, entendeu? Então, eu acredito aqui, né, que não dá para a gente aplicar essa ideia. Por quê? Porque o pronome relativo ele sempre vai estar retomando algo que vem antes, tá certo? Então, não sei, mas eu acho que vai valer a regra de que não pode usar a crase antes de pronome oblíquo, tá bom? Pronome oblíquo não, pronome relativo, desculpa. Está em desacordo. Não, essa pergunta, ela gera dúvida, ó. Não está correto. Não está correto o que está afirmado em, tá? Vamos só concluir isso aqui, daí depois a gente fala disso. Então, vamos lá. Parece razoável, mas há perplexidades. Na frase, a substituição do verbo enfatizado pela forma verbal existe não provoca alteração no aspecto semântico e atende aos ditames da gramática normativa no caso específico. Então, não há perplexidades. Posso substituir por verbo existe? Parece razoável, mas não existe perplexidades. Pode.
Aqui haver é no sentido de existir, né? Não provoca alteração no significado, no aspecto semântico, e atende à gramática normativa. Então, essa afirmação também está correta. Então, olha só como foi mal formulada essa questão. Porque ele fala aqui, ó, todas as proposições. Nossa, vamos lá, peraí. Não está correto, ou seja, não está correto, está errado o que está afirmado em. Isso. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas o verbo existir concorda exatamente. Exatamente. Então, peraí, que agora eu fiquei confuso com a questão. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá, de novo. Parece razoável, mas existem perplexidades. Entendi o que você está falando. Aí ele fala aqui, na frase, a substituição do verbo enfatizado pela forma verbal existe, não provoca alteração no aspecto semântico. Sim, é verdade. Não tem alteração de significado. E atende à normativa no caso específico. Bom, se não for feita a concordância, como a Ingrid lembrou ali, e aqui ele nos dá a entender, né, que ele quer trocar de fato, né, pela palavra existe e não existem. Se colocar existe, tá errado. Se colocar existem, tá certo. Então, a gente tem que entender aqui o que ele está falando. Então, a substituição do verbo pela forma verbal existe. Então, vamos entender que é literalmente por essa palavra, né? Do jeito que está escrita. Existe, sem concordância. Não provoca alteração no aspecto semântico, sim, isso é verdade, e atende à gramática normativa, no caso específico, se vai ser colocada da forma como está escrita aqui, não vai atender a norma culta, como a Ingrid falou. Então, nesse caso, a gente vai considerar que essa questão, essa afirmação, não é verdadeira por esse motivo. Tudo bem? Então, ele fala, não está correto o que está afirmado em. Então, seria a letra D, né? Todas as proposições contêm afirmações verdadeiras? Não, porque a última não é verdadeira. Tá certo? Mas olha só que porcaria de questão, gente. Desculpa falar isso. Porque aí, ó, não está correto. Ah, tá, peraí, gente. Peraí. Agora eu fiquei confusa no enunciado. Vamos lá. Não está correto o que é afirmado. Ah, tá. Olha só. Eu acho que cabe recurso pela ambiguidade. Porque olha só. Vamos lá. Vem, recapitula aqui comigo e pensa aqui comigo. Ó, ele está falando o seguinte. Ele está falando o seguinte, ó. Peraí. Sumiu aqui, peraí. Exatamente, Marislene. Exatamente, ó. Não está correto o que foi dito em uma proposição. É isso. Tá certo? Mas eu achei confuso o enunciado, né? Bom, então vamos lá.
Deixa eu apagar isso aqui. Confuso. Não está correto. Se a gente for pensar nas 4 questões acima, né? Nas 4 proposições acima, uma está errada, não é? Então, se for isso, seria a letra A. Só que, ao mesmo tempo, né? O que eu entendi? Aí é interessante, que vocês entenderam uma coisa, eu entendi outra. Isso mostra que pode ter uma ambiguidade. Ou pode ter sido um equívoco da minha leitura, né? Mas olha só. Então, olha só. O que que eu entendi? O que que eu entendi? Eu entendi que é como se fosse assim. Dentre as afirmações abaixo, qual está errado? Eu entendi isso. Mas a gente também pode entender, como algumas pessoas colocaram ali, das afirmações acima, quantas estão erradas? Quantas estão erradas? Não é? Gente, que loucura! Quem sabe não cabe um recurso. Já teve essa banca sempre tem questão anulada, né? Mas enfim, então, gente, eu vou até deixar isso aqui sem resposta. Porque se na minha leitura a resposta seria a letra D. Mas na leitura que alguns apresentaram, a resposta seria a letra A. Porque dessas 4 afirmações, só uma está errada. Então, se ele estivesse referindo a essas afirmações, apenas uma proposição está errada. Ok, letra A. Agora, se ele estiver se referindo à letra A, B, C e D, aí a única que está errada seria a D, né? Mas eu acho que, enfim, gente, eu acho que a resposta, eu acho que a interpretação que a gente tem que ter é essa que vocês falaram, tá? Dessas 4, qual está errado? Tá bom? Se for assim, é a letra A, tá? Vamos ver o gabarito deles, o que vai acontecer. Mas eu achei mal formulada, né? Por isso que gerou essa dúvida. Isso. Entra com recurso. Beleza, gente? Tudo bem, então? Aí agora a última questão é... Aí agora a questão 10 e 11, né? Então vamos lá. Bom, essa questão 10, ele fala o seguinte. Agora a gente vai precisar ler o texto. Então eu vou voltar lá no texto. Vamos lá. Então ele fala, né? 2 cacoetes tupiniquins moram na cabeça de nossos doutos. Isso, meu texto. O primeiro é que a educação superior deve seguir um modelo único. O segundo é que a universidade para todos. O primeiro é uma ideia obsoleta, o segundo é um devaneio. Então, tem uma questão aqui, ó, que fala exatamente disso, tá? Então, quem tiver com a prova aí, olha, tá? Eu não vou alternar aqui para não perder o texto e depois eu vou voltar na questão, mas é só para adiantar aqui para vocês. É a número 1, ele fala lá na questão 10, né? Sobre o artigo de Cláudio Moura Castro, foram apresentadas as seguintes considerações, tá? Aí ele fala: 1. É corrente no Brasil a ideia de que a universidade é para todos. Tal ponderação é considerada pelo autor um conceito obsoleto que beira o devaneio, tá? É isso que ele fala. Então, ele fala assim: 2 cacuetes moram na cabeça dos nossos doutos.
O primeiro é que a educação superior deve seguir um modelo único. E o segundo é que a universidade é para todos. O primeiro, de que tem que seguir um modelo único, é uma ideia obsoleta. E o segundo, que a universidade é para todos, é um devaneio. Então, se vocês olharem lá, a gente vai ter que considerar errada a primeira, né? Porque ele fala assim, ó, é corrente no Brasil a ideia de que a universidade é para todos. Tal ponderação é considerada um conceito obsoleto. Não, esse conceito, ele não diz que é obsoleto, ele diz que é um devaneio. O que é obsoleto é acreditar que a faculdade tinha que ter um modelo único, certo? Então, essa a gente já considera errada. Tá bom? Beleza. Aí vamos seguindo. Ao longo de quase um milênio de história, o ensino superior amadureceu e se bifurcou, multiplicando-se as vertentes. A sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais e ser uma caixa de ressonância da sociedade. A consciência crítica e fórum de... ser uma caixa de ressonância da sociedade, consciência crítica e fórum de discussões. É inevitável, até lida com temas conflitivos. Uma minoria cumpre esse papel. Outra missão valiosa e delicada é a pesquisa. Esse papel se ampliou de 2 séculos para cá, mas sempre será para poucos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ele fala: o ensino superior, ao longo de quase milênios de história, multiplicou suas vertentes e deixou de se apresentar como mero instrumento hábil para preparar as elites intelectuais. Então, ele diz aqui, ó, a sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais, tá certo? E na questão 2, no item 2, ele diz, ao longo do seu quase um milênio, multiplicou suas vertentes e deixou de se apresentar como mero instrumento hábil a preparar as elites para atuar como caixa de ressonância da sociedade. Mas ela não deixou de fazer uma coisa e outra, né? Ele diz que os dois acontecem ao longo desses... Aqui, ó. A função mais nobre é preparar e ser caixa de ressonância, né? Então, ela não deixou de ser mero instrumento para preparar as elites para tornar-se uma caixa de ressonância. Então, estaria errado. Isso. A 2 também vai estar errado. Opa. Então, se a 1 está errada e a 2 está errada e a 1 está errada, então a Fernanda falou aqui a resposta, a Angélica. Então a resposta é a A, né? Pode ser. Mas vamos ver aqui. O autor avalia que hoje entende-se como uma das principais missões das instituições de ensino, batizadas ou não como universidades, a profissionalização de uma enorme massa de concluintes do ensino médio. Então, vamos ver. Vamos seguir lendo aqui, tá? Deixa eu aqui. Então, ao longo de quase um milênio de história, o ensino superior amadureceu e se bifurcou, multiplicando-se as vertentes. A sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais e ser uma caixa de ressonância da sociedade.
consciência crítica e fórum de discussão. É inevitável, até lida com temas conflitivos. Uma minoria cumpre esse papel. Outra missão valiosa e delicada é a pesquisa. Esse papel se ampliou de 2 séculos para cá, mas sempre será para poucos. Nos dias que correm, a principal missão é profissionalizar uma enorme massa de concluintes de ensino médio. Nessa vertente estão quase todos os alunos em cursos longos e curtos. Então, o que ele fala aqui, ó? O autor avalia que hoje entende-se como uma das principais missões, a principal missão, ele fala ali, né? Então, ok, das instituições de ensino, a profissionalização de uma enorme massa de concluintes do ensino médio. Então, tá certo, né? Que a gente tinha visto que é a letra A. Belezinha, tá certo essa aqui. Vamos só confirmar se é 4, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. A 4 ele fala da educação pseudo-superior. Então, vamos lá. Seguindo aqui na leitura. Essas missões se combinam de diferentes maneiras. Algumas instituições podem assumir várias. A maioria, apenas uma, né? Então, ele fala que essas missões se combinam de diferentes maneiras. Algumas instituições podem assumir várias, a maioria, apenas uma. É assim por toda parte. Se são batizadas como universidades ou outro nome, depende da geografia e não de alguma imanência recôndita. Mas no Brasil e alhures aparece uma outra missão, meio de soslaio, é o pseudo-superior, a quem chame de colegião. Ao olhar uma tabela com a distribuição dos alunos por curso frequentado, nota-se uma hipertrofia das áreas sociais, de humanidades, ou como queira chamar. Mas não se trata disso. Os brasileiros se formam no ensino médio com um nível de maturidade intelectual que corresponde a um europeu com 4 anos a menos de escolaridade. Portanto, há uma enorme proporção de matriculados que não atingiu o nível exigido para um real curso superior. Então, ele fala aqui, ó. Cláudio Moura Castro chama a educação pseudo-superior aquela ofertada em universidades públicas. Ele não fala que é só universidade pública, né? Compostas principalmente por alunos egressos do mau ensino básico, também das redes públicas. Essa conjuntura explica o porquê de os alunos brasileiros apresentarem um nível intelectual de 4 anos inferior quando comparados aos estudantes europeus da mesma idade. Então, o que está errado aqui nessa fala, né? Vamos lá, volta aqui para o texto. Ao olhar a tabela, hipertrofia dos cursos sociais e humanidades, blá, blá, blá. Mas não se trata disso, os brasileiros se formam no ensino médio com um nível de maturidade intelectual que corresponde ao europeu, portanto, com 4 anos a menos de escolaridade. Portanto, há uma enorme proporção de matriculados que não atingiu o nível exigido. Como ideal universitário, habita o imaginário tupiniquim criar em faculdades ou colegiões para esses alunos. São cursos aguados, inflando as áreas sociais. À primeira vista, não nos parece uma boa ideia, além do gasto adicional de tempo, esses cursos não foram desenhados para esses alunos. São abstratos demais e longe do mundo real, o oposto do que deveriam ser. Ainda assim, são mais 4 anos na escola, e que poderiam compensar a falta de qualidade na educação precedente. Uma hipótese razoável é que, após 4 anos, atinjam um nível intelectual equivalente a dos europeus,
ao final do médio. Assim, terminamos com milhões de brasileiros com muito mais bagagem educacional comparada a que teriam se houvesse abandonado os estudos no médio. E como pagaram, ó, isso aqui é importante. E como pagaram seus estudos no setor privado, não oneraram cofres públicos. Então, essa alternativa 4, ele diz, Cláudio, bababá, chama a educação pseudo-superior, aquela ofertada em universidades públicas. Não, porque aqui mesmo ele fala que eles pagaram seus estudos no setor privado. Então, a 4 está errada. Então, como eu tinha dito, acho que foi a Angélica, né? A resposta vai ser, então, a letra A. Beleza. Isso, a Ingrid colocou ali. Belezinha, gente. Tudo bem, então? Bom, então, espero que vocês tenham. Gente, a 11 é matemática e, infelizmente, não posso ajudar, porque eu não sei nada de matemática, sou péssima. Tá bom? E aí, gente, as outras eu não li. Eu não li. Então, eu não vou nem arriscar dar resposta para vocês. Eu preciso dar uma lida antes, tá bom? Então, eu posso fazer numa outra oportunidade, tá? Para a gente corrigir juntos. Mas hoje eu não vou arriscar. Eu não vi de conhecimentos pedagógicos, não vi legislação, porque eu não tive tempo. Tá bom, gente? Então, ó, recapitulando aqui. Recapitulando aqui. Quem quiser estudar comigo, aproveita hoje, tem 20% de desconto. Bora estudar, se adiantar, se preparar, né? Vai sair a R$ 530, vocês podem parcelar em até 12 vezes, tá bom? E quanto antes vocês se prepararem, melhor, tá bom? Então, vou compartilhar de novo aqui o link com vocês, tá bom? O cupom de desconto, não esquece de colocar, é exclusivo 20, tá bom? Exclusivo 20. E aí tá lá no item. Tem cupom de desconto? Você coloca exclusivo 20. Como funciona o curso? Gislaine perguntou. Funciona assim. Nós temos encontros durante a semana, das 19 às 22 horas. Nós temos segunda, quarta-feira, as aulas que eu ministro, tá bom? Que são conhecimentos pedagógicos, legislação e língua portuguesa e redação. Matemática e informática é o professor Alex, e ele vai dar aulas, a gente ainda não fechou os dias, mas sábado de manhã é certo que ele vai dar algumas aulas, e aí durante a semana, pode ser terça-feira ou quinta-feira, a gente ainda vai definir, tá bom? Porém, se você tem algum compromisso nesse horário, não faz mal, gente, sabe por quê? Fica gravado, tá bom? Então, se você tem compromisso num dia, a aula vai ficar gravada. Vocês vão estar num grupo de WhatsApp, que podem tirar dúvidas, segunda a sexta, podem mandar dúvida para mim, sozinha, né? Particular. E, além disso, né? Vocês vão ter todos os materiais lá na plataforma. Os materiais da aula, exercícios para fazer, tá bom? E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Para P2 tem português? Tem português, gente. Conhecimentos gerais tem língua portuguesa para P2. E para P1, normalmente tem português e matemática, tá bom? Os encontros são via Google Meet, beleza? Não é 100% online, não é presencial, é 100% online, tá bom? O meu WhatsApp, deixa eu ver o meu número aqui, gente, mas eu vou compartilhar, Gislaine,
o grupo aqui para você. Espera aí, só um minutinho. Ó, vou compartilhar. Quem não estava no grupo, pode entrar aqui pelo link, tá? E aí lá você me acha para poder falar comigo, tá bom? Esse link aqui é do nosso grupo, desse grupo que eu falo sobre concurso, divulgo as coisas também. E ali você acha o meu WhatsApp, beleza? Mas vou passar o meu número aqui também para você, caso você queira anotar aí também. Peraí. Belezinha, gente? Então, ó, quem quer estudar, se adiante, não deixe para a última hora e aproveita o desconto também, tá? Ó, meu WhatsApp é esse aqui, ó. 997019402, tá bom? 997019402. Se vocês entrarem nesse link aí, ó, vocês vão entrar direto lá no grupo, tá? E para comprar o curso é nesse outro link aqui. E não se esqueça de usar o cupom de desconto. Vai ganhar mais de R$ 100 de desconto, pode parcelar até em 12 vezes. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos que vamos. Durante a semana a gente vai se falando e eu vou tentar marcar um horário para a gente fazer a prova de P2. Beleza? Beleza. Boa noite, Dani. Boa Obrigadão, viu? noite. Muito Obrigada obrigada a por vocês. disponibilizar aí nessas horinhas aí do domingo, tá? Obrigada, Gé. Obrigadão. Uma coisa que eu ia comentar rapidinho. Depois Pode que você falar. ler toda a prova, você vai ver. Parece que você que fez a prova e o Alex, professor Alex. Você viu tudo que você explicou? Como é que pode, né? Parece que quem fez é você e ele, né? Nossa, adorei, tá? Obrigadão. Boa noite para todos. Bom descanso. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.